Alerta Geral. Bate-papo político. Com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h18. O dia começa com uma boa notícia para a população de Juazeiro do Norte. O município tem aprovada no Senado, a autorização para a contratação do primeiro empréstimo internacional da história da cidade de Juazeiro do Norte, como conta o Carlos Alberto. O senador Cid Gomes, do PDT, articulou, deu parecer favorável e o Senado aprovou na noite dessa quarta-feira a autorização para a Prefeitura de Juazeiro do Norte contratar empréstimo de 80 milhões de dólares, aproximadamente 480 milhões, junto à Corporação Andina de Fomento, CAF. Os recursos serão destinados ao financiamento parcial do Programa de Saneamento e Infraestrutura Urbana da cidade. Cid, relator da mensagem da Presidência da República que trata sobre o dinheiro internacional para Juazeiro do Norte, destacou a necessidade da aprovação da matéria, porque nesta semana terminaria o prazo para a confirmação do empréstimo em razão da legislação eleitoral. Abre aspas, essa matéria permite o financiamento de 80 milhões de dólares à cidade de Juazeiro do Norte, que é a terceira cidade em população do estado do Ceará. Esses recursos serão fundamentais, inclusive o investimento ultrapassa questões eleitorais, porque será executado praticamente todo ao longo da próxima gestão e se destinará a obras de saneamento e infraestrutura, fecha aspas, expôs Cid Gomes, ao justificar o seu voto favorável para Juazeiro do Norte ser a quarta cidade do Ceará a realizar empréstimos internacionais com a CAF. As cidades de Fortaleza, Sobral e Caucaia fizeram operação semelhante. Com informações do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7h20. É uma boa notícia, jornalista Beto Almeida, para a cidade de Juazeiro do Norte. Como disse o Carlos Alberto, deve ser a quarta ou quinta cidade do Ceará a contratar esse empréstimo, porque o município de Iguatu também avançou nessas negociações. São 80 milhões de dólares que, convertidos para real, teremos aí pelo menos 430 milhões de reais. Mas também é preciso dizer, o dinheiro não vai chegar agora. Pelo menos é uma grana que vai caminhar para os cofres da Prefeitura de Juazeiro no segundo semestre de 2021. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Esse dinheiro, como você bem disse, Luzenor, vai, logicamente, chegar para o próximo prefeito de Juazeiro do Norte, ou seja, para a próxima gestão. Que está em jogo aí, além dessa grana que em valores de hoje é algo em torno de 428 milhões de reais, é exatamente o fato de que é dinheiro para o programa de saneamento e infraestrutura urbana para ser aplicado na cidade de Juazeiro do Norte, por exemplo, num momento em que se discute exatamente a abertura do setor do saneamento básico no país para melhorar esta estrutura que hoje ela é totalmente defasada, não só no Ceará, mas em todo o país. Então isso significa dizer o seguinte, que Juazeiro pode começar essa nova gestão, pode não, vai começar essa nova gestão com um dinheiro já em caixa, principalmente voltado para a melhoria dessa questão do saneamento e do urbanismo, da infraestrutura urbana da cidade, que é uma das principais cidades do interior do estado. Do mesmo jeito, esse dinheiro da CAF, que já veio aqui, por exemplo, para Caucaia, e que está sendo utilizado também em parte nessa questão do saneamento, na melhoria da infraestrutura urbana, mas o que eu vejo de interessante nesse projeto relatado pelo senador Cid Gomes é que é algo, Luzenor, que é aguardado por todo gestor e implica também dizer que Juazeiro está em condições de fazer um empréstimo e que precisa fazer bom uso desse dinheiro na gestão que entra. São 7h23. Tem mais uma boa notícia, jornalista Beto Almeida, em relação a dinheiro para os municípios cearenses. O governo federal transfere nessa sexta-feira pelo menos R$1 bilhão como recompensa para os 5.570 municípios que tiveram a queda no repasse do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, em função da pandemia do coronavírus. Serão pelo menos R$25 milhões, como conta o Carlos Silva. Carlos Alberto, de volta ao Alerta Geral.
Os municípios do Ceará receberão nesta sexta-feira a parcela de recursos da União correspondente à recomposição do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, referente ao mês de agosto. O depósito cobre as perdas que as prefeituras tiveram do FPM com a pandemia do coronavírus. O parâmetro para a transferência de recursos é o mês de agosto de 2019 e o mês de agosto de 2020. O repasse total para os 5.570 municípios brasileiros é de 1 bilhão e 50 milhões de reais. Desse volume de recursos, os 184 municípios do Ceará receberão um total de R$ 25.949.947,42, sendo que a maior fatia fica para a Prefeitura de Fortaleza, R$ 8.649.341. As pequenas cidades, que têm o menor índice de FPM, receberão a importância de R$ 95.287.000. Os dados apresentados pela Secretaria do Tesouro Nacional compõem o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, para antecipar aos gestores locais o quanto eles vão receber. A recomposição estava prevista para ocorrer de março a junho, mas, encerrado esse período, sobraram 6,1 bilhões da destinação orçamentária de 16 bilhões para estados e municípios. Com informações dos bastidores políticos para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. 7 horas e 25 minutos, jornalista Beto Almeida, um volume de dinheiro, 25 milhões de reais rateados entre os 184 municípios do Ceará, sobra pouco para a maioria das cidades, mas dizer que é uma recompensa pela perda de recursos do FPM, com a pandemia do coronavírus, com a suspensão de atividades nas áreas industrial, comercial e de serviço, os municípios e os estados sofreram com a queda na arrecadação. Como recompensa, o governo federal decidiu ajudar os municípios. Esse dinheiro que está chegando nessa sexta-feira para os municípios do Ceará é uma parcela de outras tantas que já foram depositadas nos cofres das prefeituras. E em relação a essa participação do Carlos Alberto, uma observação. Fortaleza recebe pouco mais de 8 milhões de reais e os municípios menores recebem cada cidade 95 mil reais apenas como essa parcela de recompensa correspondente às perdas do FPM no mês de agosto. Dizendo, é um acréscimo, né, escalonado, como a gente já falou aqui, do Fundo de Participação dos Municípios. O valor em si, em relação às cotas normais de repasse, é bem inferior, mas lembrando que é exatamente uma forma de garantir essa compensação pelas perdas que os municípios e também os estados, né, tiveram durante essa questão por conta da pandemia. Aliás, verba que, por sinal, Luciano, pode ser pouca, mas para alguns municípios, principalmente os menores, ele tem um impacto muito bom, muito significativo. Além da recompensa pela queda no FPM, os municípios também estão recebendo outra recompensa do governo federal pela queda no ISS, nos impostos municipais. Exatamente, mas aí... Que já está a caminho também, já a outra está parcela, a caminho, exatamente. Tanto os municípios quanto os estados. São 7 horas e 27 minutos. Você nos antecipou entre os destaques do bate-papo político que o governo federal já trava uma nova briga, que é a reforma administrativa. E ao mesmo tempo, Beto Almeida, com a sinalização completa sobre a reabertura de uma nova temporada de concursos públicos no Serviço Federal. Exatamente, Luciano. Olha só, o governo já pelo menos definiu a proposta, o arcabouço, vamos dizer assim, da proposta de reforma administrativa, que já está causando polêmica. Não era também de se estranhar que ela não causasse polêmica. E qual é a polêmica? Lógico, mexe com uma categoria mais organizada e com um poder de pressão mais significativo, que é a dos servidores públicos. Eles são altamente organizados, eles têm um poder de pressão política muito forte nas casas legislativas e esta reforma administrativa mexe com privilégios. No entanto, há de se dizer uma coisa, o governo já garantiu que a proposta de reforma administrativa não vai mexer nos atuais servidores. É uma forma de quebrar um pouco essa resistência. Claro, Luciano, quando se fala na questão... Neutralizar o lobby que certamente surge entre os servidores junto aos parlamentares federais mais identificados com essas categorias. Exatamente. E aí tem uma questão, por exemplo, que é trabalhar como vão ficar, por exemplo,
categorias de servidores que passam a entrar no serviço público a partir desses novos concursos que serão realizados já a partir do ano que vem, por exemplo. E aí tem casos de servidores na proposta do governo, dizendo que, primeiro, não vai ter estabilidade. O governo está dizendo que vai trabalhar com essa proposta de retirar a estabilidade para os servidores e, inclusive, a possibilidade de contratação temporária de parte desses servidores para serviços pontuais no Serviço Público Federal. É o caso, por exemplo, agora que a gente está vendo dessa contratação emergencial que o governo teve que fazer para trabalhadores, servidores já aposentados, para prestar serviços na Previdência Social, diante do quadro hoje de escassez de servidores da própria Previdência. Seja como for, a gente imagina o seguinte: o servidor, ele tem um argumento que aí eu considero válido, Luciano, que é dizer o seguinte: olha, a estabilidade do servidor, ela é necessária num concurso público, na rede pública, para exatamente livrá-lo das pressões políticas que existem no caso, por exemplo, de um governo, de um estado, de um município. O servidor tendo a sua estabilidade, ele, como diz, governos passam, mas eles permanecem, realizando seus trabalhos normais. No entanto, muita coisa precisa ser feita, porque a gente não pode negar também, Luciano, que hoje, por exemplo, eu estava vendo um dado que me chamou a atenção, Luciano. O país gastou 14% do PIB, do Produto Interno Bruto, governo federal, no ano passado, só para o pagamento de servidores. Alguma coisa está errada com isso. Mesmo assim, o governo precisa recompor a máquina administrativa federal, porque nos últimos 2 anos muitos servidores pediram a aposentadoria e entre os concursos a serem realizados em 2021 está um já pedido solicitado pela Polícia Federal para a contratação de 2.000 agentes e também Beto Almeida tem concurso provavelmente para a contratação de 3.500 pessoas na área do IBAMA e do Instituto Chico Mendes ICMBio. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto? Vamos conversar sobre eleições municipais, principalmente aqui na capital, e o adiamento das convenções. Daqui a pouco. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7h32, a gente volta no bate-papo político e agora para falar sobre a agenda das eleições municipais de 2020. A Executiva Nacional do MDB endossa projeto de candidatura própria à Prefeitura de Fortaleza, como conta Sátrio Salles. Carlos Silva. O presidente da Executiva Regional do MDB, ex-senador Eunício Oliveira, mantém a agenda de conversas com lideranças regionais do PROS, PT e Solidariedade, mas nas últimas 48 horas avançou com o projeto de lançar candidato próprio à Prefeitura de Fortaleza. Eunício avalia que com tempo de propaganda no rádio e na televisão e com recursos do fundo eleitoral, o MDB terá uma importante presença na campanha para discutir projetos e apontar um novo rumo para a cidade. O deputado estadual Leonardo Araújo, que surge como único pré-candidato a prefeito, passa a semana em Brasília em reunião com lideranças nacionais e com o ex-senador Eunício Oliveira para avaliar os cenários da disputa pela Prefeitura de Fortaleza e dos maiores colégios eleitorais do interior: Juazeiro do Norte, Crato, Sobral, Iguatu, além de Maracanaú e Caucaia, na Grande Fortaleza. Leonardo destacou ainda que o diálogo entre dirigentes regionais do MDB e lideranças do PROS, PT e Solidariedade continua, mas a opção da candidatura própria ganha ainda mais corpo. Creio que na próxima semana já teremos uma definição sobre a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, observou Leonardo Araújo. Com informações do Ceará agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. O deputado estadual Leonardo Araújo, que é pré-candidato do MDB à Prefeitura de Fortaleza, participa nas últimas 48 horas, ou participou e continua em Brasília nessas articulações sobre os novos caminhos do MDB na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. Deputado Leonardo Araújo, bom dia. Bom dia, meu caro amigo Luzenô, meu caro Beto Almeida. É uma grande honra poder participar mais uma vez do programa de vocês.
após intensas movimentações nessa reta final de definições acerca das eleições de 2020 aqui em Brasília, onde, autorizado pelo senador Eunício Oliveira, nós tivemos uma reunião com o presidente Baleia Rossi e nos reunimos também hoje com o próprio Eunício Oliveira, presidente do Diretório Estadual, assim como também com a Fátima Pelais, presidente do Diretório do MDB Mulher Nacional, e a tendência no sentido de todas essas forças, essas lideranças, e a vontade é de que haja uma candidatura própria do MDB em Fortaleza. Essa candidatura própria seria definida ainda nesse período agora anterior ao último dia das convenções, entre essas 2 semanas, e já começaríamos a fazer um trabalho nas bases para oferecer uma outra opção ao fortalezense. Uma opção do diálogo, uma opção, acima de tudo, do equilíbrio, onde nós possamos fazer uma conversação com o governo estadual, onde possamos, aquele que está se propondo a ser prefeito de Fortaleza, possa sentar com o governo federal, como eu já tenho dito em outras oportunidades, sem o radicalismo da esquerda e sem o extremismo da direita. Esse seria o caminho natural para o MDB nesse momento. Claro, uma decisão que terá a participação direta, o envolvimento direto e, acima de tudo, o compromisso do presidente estadual Eunício Oliveira e também do deputado federal do MDB, Moses Rodrigues. Isso é uma decisão que partirá aí e já é consenso entre os deputados estaduais, e nós precisamos avançar nesse sentido. Meu abraço a todos. Obrigado, deputado Leonardo Araújo. O jornalista Beto Almeida, do MDB, ainda não encontrou o abrigo nessa disputa pela Prefeitura de Fortaleza, embora com essas palavras do deputado Leonardo Araújo, um caminho que está avançando é justamente esse do lançamento da candidatura própria. Registrar que o próprio ex-senador Eunício Oliveira vem conversando com lideranças do Solidariedade, do PT, Partido dos Trabalhadores, e também do PROS, mas pelo caminho aí, com dinheiro em caixa do fundo eleitoral e também tempo de rádio e televisão, o MDB quer ocupar esse espaço para apresentar projetos e propostas em Fortaleza, Beto. Pois é, essa viagem aí do deputado Leonardo Araújo a Brasília, dizendo, foi exatamente para aprofundar essas articulações com o presidente do MDB do Ceará, Eunício Oliveira, e naturalmente argumentar para que o MDB tenha esta, vamos dizer assim, esta opção no nome dele, que é o principal nome colocado hoje, se o MDB no caso, quiser realmente manter uma candidatura própria aqui na capital. O senador Eunício Oliveira, o ex-senador Eunício Oliveira, quando disse, Luciano, que sobre os 10 maiores colégios eleitorais do Ceará, o MDB queria ter o controle sobre o lançamento dessas candidaturas, inclusive com articulação de alianças, não é à toa. O senador sabe o seguinte, que ele está traçando hoje, em 2020, o futuro político dele e do MDB para 2022. Então é essencial, de fato, que ele traga para si o controle sobre esses partidos, aliás, sobre esses municípios que detêm hoje a maior concentração de eleitores no estado do Ceará. No caso aqui da capital, o MDB, sem dúvida, pode fazer a diferença, Luciano, para onde ele pender. Em qualquer aliança que ele for, de forma muito pragmática, o MDB faz a diferença. Ter candidatura própria hoje para o MDB na capital, independente de ter sucesso nas urnas em relação à eleição em si, marca, delimita, coloca o partido ali, marcando a delimitação dele e dizendo o seguinte: estou aí na ativa, estou aí me colocando já para a sucessão atual e futura. E o senador sabe que é essencial isso, inclusive para mantê-lo nos holofotes. São 7h39, enquanto há esse avanço na decisão, nas costuras do MDB e provável lançamento de candidatura própria, continua, Beto Almeida, nos bastidores a expectativa sobre qual nome o PDT lançará na sucessão do prefeito Roberto Cláudio. Temos aí os 5 pré-candidatos: Idilvana Alencar, Salmito Filho, Samuel Dias, José Sarto e Ferrúcio Feitosa. Temos dito que é pouco provável que surja outro nome como alternativa a essas opções já expostas pelo PDT.
depois de encerrado o ciclo de debates entre os pré-candidatos, a cúpula estadual, sob o comando do senador Cid Gomes, analisa números de pesquisa e também a movimentação, os partidos, para onde vai o PSDB, para onde vai o PT, é a marcha das articulações na caminhada à Prefeitura de Fortaleza ou na caminhada pelas eleições de 2020. E aí, Luciano, esta indefinição é o que tem marcado muitos partidos aqui na capital. Nós temos aí o PSDB, nós temos o DEM, nós temos a própria necessidade, ou vamos dizer assim, a intenção que o governador Camilo tem de atrair o PT para esta coligação com o PDT. Daí o próprio PDT hoje está, por exemplo, ainda indefinido em relação ao dia da convenção. Será mesmo dia 12 aqui na capital, como estava previamente definido, como vai acontecer, por exemplo, em vários municípios do estado do Ceará, a convenção do PDT, por uma questão até de marketing mesmo, de estratégia, no dia 12. 12 é o número do PDT. Então, mas o próprio prefeito Roberto Cláudio, ontem, estava afirmando o seguinte, que não sabe de fato ainda, categoricamente, a data, o horário e principalmente o formato da convenção. Essa convenção vai ser, no caso do PDT aqui de Fortaleza, ela vai ser virtual, ela vai ser presencial. Então são medidas que ainda estão travando todo esse calendário das convenções municipais aqui na capital. Isso não envolve jornalista Beto Almeida, eu acho que nesse cenário de pandemia do coronavírus e atendendo a essas orientações das autoridades de saúde, é pouco provável que os partidos se envolvam em convenções presenciais, mesmo que nós tenhamos a partir do dia 15 a liberação para eventos com até 100 pessoas, mas claro que as convenções terão um mínimo de participantes, porque legalmente precisa ter ali a assinatura de atas dos dirigentes dos partidos, ou seja, tem um ato formal, mas muito mais virtual e com a presença mínima de pessoas nesses encontros. Tanto é que o pré-candidato do PROS à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner, traçou uma estratégia de visitar os locais de todos os partidos com os quais o PROS estará coligado na capital. Vai fazer a visita lá, cumprimentar os dirigentes, mas no mínimo, com o mínimo de pessoas presentes. Então, nós estamos trabalhando, discutindo, analisando e falando num cenário que realmente as convenções serão virtuais. Agora, ainda sobre Fortaleza, tem também notícia em relação ao PSDB, depois de uma movimentação envolvendo a cúpula estadual e lideranças do DEM, como conta o Sátrio Salles. O presidente da executiva regional do DEM, Chiquinho Feitosa, tem trocado telefonemas com o senador Tasso Gereissati, do PSDB, para afinarem o discurso e anunciarem na próxima semana uma aliança com o PDT na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. Chiquinho se encontra em Portugal, mas está antenado com a sucessão municipal. O último ponto de resistência é o ex-deputado estadual Carlos Matos, que é pré-candidato a prefeito. Matos não entusiasmou os tucanos, nem a cúpula do DEM, mas quer que o PSDB o garanta a candidatura à sucessão do prefeito Roberto Cláudio. O que posso dizer é que, nesse momento, o PSDB tem candidato próprio à Prefeitura de Fortaleza, que é o deputado Carlos Matos, enfatiza o presidente da executiva regional do PSDB, Luiz Pontes, que na terça-feira participou de uma reunião com o deputado federal Roberto Pessoa e com o pré-candidato do PROS à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner. O pré-candidato Carlos Matos também esteve no encontro. 24 horas depois desta reunião, Tasso conversou com Chiquinho, Luiz Pontes, Roberto Pessoa e Carlos Matos para avaliar mais uma vez o cenário da disputa pela prefeitura. O encontro não avançou sobre o caminho mais certo para o PSDB em Fortaleza, mas o prefeito Roberto Cláudio já trabalha com a convicção de que os tucanos estarão com o PDT na capital. Com informações do Ceará agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. A gente sai de Fortaleza para falar sobre Caucaia, onde na noite dessa quarta-feira o pré-candidato do PT, Elmano Freitas, avançou nas articulações e garantiu a presença da vereadora Natécia Campos na chapa como candidata a vice. Essa informação está sendo confirmada neste momento pelo deputado federal José Ayrton Cirilo.
Pois é, Luciano, a gente até comentou sobre isso aqui ontem, né, de que a vereadora Natécia Campos, que é do PP, inclusive faz parte da base aliada, né, ou fazia da base aliada ao prefeito Naumi Amorim, e faz parte da base aliada do governo também. Então havia essa articulação toda, inclusive com outros candidatos interessados em levá-la para o seu palanque. Era o caso, como eu citei aqui, do Vitor Valim, da própria Emília Pessoa, e entrava no jogo aí o Elmano Freitas. Naturalmente, Elmano bateu o martelo aí, acertou esse apoio, essa ida da Natécia Campos, que até então se colocava como pré-candidata a prefeita também no município de Calcaia. Isso, logicamente, que está aí confirmado, não deverá acontecer. Eu agora, enquanto nós estávamos aqui nesse intervalo, eu liguei aqui para a Emília Pessoa, que é do PSDB, é pré-candidata do partido, e ela disse assim, olha, amanheci hoje com essa notícia, com essa informação, porque inicialmente ela declarava que iria apoiar... Ela, Natécia, no caso, a vereadora Natécia, inicialmente estava propensa a me apoiar, depois apoiar a Vitor Valim, e agora amanhece aliada ao Elmano Freitas. O que chama a atenção nessa articulação aí, Luciano, é que teria tido a participação direta nessa ida da Natécia, do apoio para o Elmano, do senador Cid Gomes. É uma informação que precisa realmente ser melhor o deputado apurada. Federal José Ayrton Cirilo acabou de confirmar essa informação, e você tem razão nessa notícia sobre a articulação. E não tem nada de surpresa aí, porque o senador Cid Gomes tem uma ligação muito afetiva com o deputado estadual Zezinho Albuquerque, que é pai do Antônio José, que é do PP, e o PP está na base do governo. Então, Partido Progressista e PT, Partido dos Trabalhadores, estão na mesma base do governo do estado, e essa movimentação parece-me mais natural do que o PP está no PROS, que é comandado pelo grupo de oposição ao governo do estado. Beleza, no PROS não, mas por que não lá no palanque de Naumi Amorim? Inclusive, me causa surpresa essa articulação. Porque nós temos também a Natécia, ela se Eu sei que ela bateu de frente, a administração Naumi Amorim. Era aliada, mas vamos lá. Olha só. Um minuto, Beto. Estourou. Você volta daqui a pouco. Segura aí, Beto. Segura aí. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7h50. Nós estamos de volta no Bate-Papo Político para encerrar essa conversa na manhã desta quinta-feira com o jornalista Beto Almeida, a quem eu dou o direito de 1 minuto para falar. É muito tempo, Beto? Isso é um tempo absurdo, mas vamos lá. Beto, então já que o tempo é absurdo... Não, só para encerrar, deixa eu usar meu tempo. Eu chamei aqui que o presidente Bolsonaro já tinha publicado no Diário Oficial da União a prorrogação, né, das parcelas do auxílio emergencial até dezembro. De fato, foi. Só que lá no Diário está dizendo o seguinte: mesmo quem tenha sido beneficiado inicialmente com as parcelas, se já estiver empregado com emprego formal, não é mais para receber. Parcela de R$300. De R$300. E a medida provisória será apreciada pelo Congresso Nacional. Exatamente. Registrar para encerrar, Beto Almeida, que o Carlos César de Siqueira, que é do município de Senador Pompeu, registrando aqui os 124 anos de emancipação política do município. A você, moradora de Senador Pompeu, parabéns pelos 124 anos de emancipação política do município de Senador Pompeu. Beto Almeida, a você, um bom dia, bom trabalho. Já estou com um presente aqui para você, Beto. Um bom dia, até amanhã. Você nem pergunta qual é o presente, Beto? Não, eu não estou aniversariando, então eu fico aqui pensando que presente é que você poderia me oferecer. E a gente dá presente apenas quando tem aniversário? Costuma, né? Pois é, Beto, eu guardei uma cédula de R$200 para você. Rapaz, você grande abraço, Beto Almeida, você ouvinte internauta.